De volta a essa pegada aí, trazendo pessoas que têm se envolvido em polêmicas aí na nossa sociedade, resolvido polêmicas de grandes repercussões. A gente trouxe um especialista no direito aqui da internet para discutir essas recentes decisões judiciais que têm sido alvo aí de grandes polêmicas, né, em grandes debates e dividindo a sociedade também. Para bater um papo, tudo bom, Rodrigo Monteiro? Seja bem-vindo ao meu podcast, ao nosso podcast. E para a gente bater um papo aí sobre tudo que tem repercutido. Como é que o senhor está? Tudo certo. Quero agradecer a você, a todos que fazem parte do podcast, Luau Podcast, e dizer que é uma honra hoje estar no seu podcast debatendo esses temas importantes para a sociedade e principalmente para o mundo jurídico. Vamos lá, doutor. Antes de começar, queria agradecer o presentinho, né? Já viu? Primeiro presentinho que eu ganhei aqui, viu? Não deixa andar, não quero deixar uma deixa não, nem causar ciúme aí pra galera, mas é bom receber também. Presentinho, canequinha massa, aqui tem a frase: quem não ouve, não prospera, de Tiago Brunet. Foi sua inspiração aqui? Foi. Esse é o meu novo projeto, mais um podcast, né? Estamos iniciando com esse projeto. Seu podcast, Direito né? na Rede, também é um podcast. Bacana. Mais tarde eu vou gravar com um advogado, Dr. Hugo Trauzola. Depois até falar para você trazer ele aqui, é um especialista em tribunal do júri. É outra área do direito penal. E esse projeto para debater realmente questões jurídicas, principalmente na questão das redes sociais, questão da inteligência artificial e essa questão do direito digital. Doutor, para a gente começar, já que o senhor tocou no assunto, como é que o senhor avalia a influência do judiciário nas redes sociais hoje em dia? O senhor acha que está numa dosagem adequada, está sendo um pouco maior do que a própria jurisprudência tem mostrado ao longo das últimas décadas? Houve uma movimentação jurídica para que acontecesse essas mudanças? Ou o senhor acha que está tendo um viés político também nessa movimentação? E tirar Twitter entra Twitter, vota X no caso, agora o Meta tem que se posicionar, participar da audiência pública, quando não participa taxado como imprudente. Como é que o senhor está vendo toda essa repercussão? Eu acredito que o judiciário, ele deve sim, né, participar também dessas discussões. Agora é preciso também ter um equilíbrio e uma sensibilidade quando for decidir. O julgador, quando ele vai decidir, ele precisa motivar, fundamentar e precisa entender também esse mundo jurídico. Eu não posso, em uma decisão, prejudicar várias pessoas. É preciso entender como funciona, é preciso entender que aquela decisão pode afetar várias empresas, afetar a vida de várias pessoas. Então sempre eu sou bem cuidadoso quando eu falo em relação às decisões judiciais, que você decidir a vida de uma pessoa ou de uma empresa é muito difícil. Eu não tenho vocação para julgar, eu tenho vocação para defender. Eu acredito que aquele que está decidindo a vida de uma pessoa, ou a liberdade de uma pessoa, ou o futuro de uma empresa, ele precisa entender aquele processo, ele precisa analisar também o efeito daquela decisão. Então, eu sempre trabalho nos processos que eu atuo, mostrando que aquela decisão ela pode ser modificada daquela forma. Por exemplo, aqui vou colocar um exemplo em relação ao influenciador que divulga de maneira ilegal uma plataforma de jogos. E o judiciário, o juiz, ele decide em suspender as redes sociais. Na minha visão, a decisão correta não era a suspensão das redes sociais. Se o influenciador ele divulga faz uma publicidade para uma empresa, né, ou para um podcast, e também divulga e faz publicidade de maneira legal, o que eu devo proibir, né, juiz ali na decisão, é proibir ele de fazer a divulgação ilegal. Até porque existe a situação no nosso país em relação aos jogos e às apostas, uma lei federal, que é a Lei 14.790 de 2023, que autoriza a divulgação dos jogos desde que a empresa tenha licença no nosso país e ele respeite as portarias da SPA, que é a Secretaria de Prêmios e Apostas, os princípios do Código Nacional da Autorregulamentação Publicitária. Então, assim, é preciso
o judiciário, o juiz ter sensibilidade para acertar naquela decisão quando ele analisa um caso concreto. Foi bacana o senhor ter falado disso aí, pegando o gancho. O senhor acredita que o judiciário está sucumbindo à opinião pública, ou seja, a pressão midiática tem feito e influenciado o judiciário ele tomar decisões que não está sobre o patamar dele, não deveria entrar nesses méritos, como o seu próprio exemplificou agora? Um certo dia, eu assistindo um programa, e aí o ministro do Supremo Tribunal Federal foi perguntado se o Supremo Tribunal Federal erra. E ele disse: o Supremo Tribunal Federal tem todos os direitos, inclusive o direito de errar. E esse ministro, ele falou isso, né, alegando que o Supremo tinha todos os direitos e podia errar. Só que você falou, Rodrigo, num ponto crucial. Quando o Supremo ele é pressionado por uma sociedade que não entende a questão jurídica, ele pode sair do campo jurídico para ir para o campo popular, para o campo de pressão, que é um campo que não tem um amparo legal. É preciso a população entender o papel do judiciário e que o judiciário, nas decisões, precisa motivar e fundamentar. A decisão precisa ser técnica. Ela tem que ser técnica e fundamentada. Por quê? Porque assim é que diz a lei, existe um nosso ordenamento jurídico, e aí, falando já em relação ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo tem todos os direitos, mas tem limites. Tem um advogado, o Cacai, que ele fala muito que o Supremo pode muito, mas não pode tudo. Por quê? Porque a Constituição limita. E o Supremo deve ser o guardião da Constituição Federal. Então, assim, realmente, ao longo do tempo, estamos vendo, né, isso, principalmente a nível nacional, a pressão popular mudar decisões judiciais. Em outras palavras, de forma mais popular, o senhor acredita no ativismo judicial? Infelizmente, é uma realidade, mas eu, Rodrigo, tenho 14 anos advogando diariamente na advocacia criminal. Eu torço que o judiciário mude essa realidade, que o judiciário tenha sempre o cuidado nas decisões e que aquela decisão seja mais fundamentada, mais motivada e sempre respeitando ali o processo. Doutor, agora vamos passar para uma fase mais emblemática dessa nossa entrevista. A gente acompanhou aí através da mídia casos emblemáticos que o senhor tá cuidando desses casos, como o da Paulinha Ferreira, do Igor Ferreira, no caso do jogo do Tigrinho. E nesses casos houve vazamento de informações sigilosas. Esses vazamentos de informações que ocorreu, ele tem ocorrido de forma muito sistemática, principalmente quando se trata de pessoas populares. A que o senhor atribui isso e de que forma a gente pode encontrar uma solução dentro do Poder Judiciário para que isso não ocorra mais? Porque isso acaba danificando ainda mais o processo e a vida daquela pessoa a longo prazo. Como é que o senhor enxerga isso? Porque aquela pessoa, desculpa só para complementar, até esse momento ela está na condição de investigada, né? E aí já passam toda a fase do processo para a mídia, quando ainda está em segredo de justiça, e a opinião pública vai toda em cima dessas pessoas. Perfeito. E aí, só explicando em relação à questão da investigação. Um dos princípios, né, em relação ao inquérito ali, um dos princípios não, uma das características do inquérito é que ele é sigiloso. E o sigilo, ele é interno e externo. O sigilo interno, ele tem, claro, que é a seção, que o advogado tem acesso ao inquérito, é o promotor, o juiz, o delegado. Agora, o sigilo externo, ele é absoluto. Então, é preciso entender para que serve o sigilo. O sigilo serve para preservar a imagem do investigado, como você bem pontuou aí, né? A pessoa que é investigada não pode ser tratada como acusado, réu, condenado, não é? Porque existe um princípio da presunção de inocência, que ninguém será considerado culpado antes de sentença penal condenatória contra o julgado. E é preciso entender também que é preciso preservar aquela investigação, porque pode também outras pessoas serem investigadas pelo mesmo fato. Então, assim, realmente, né, nas últimas operações,
eu estou vendo essa divulgação em massa de documentos sigilosos, de fatos, de conteúdo que não era para ser divulgado, certo? Essa tem que ser investigado. Eu não quero aqui apontar o dedo para ninguém, mas é preciso ser investigado, ver quem deu causa a esse vazamento, certo? Também é preciso entender que em certas situações, se tem autorização judicial, é possível divulgar algum conteúdo, mas o que eu estou vendo é uma divulgação em massa em relação a conteúdo sigiloso. E eu quero sempre dizer que, em respeito à presunção de inocência, em respeito ao contraditório, ampla defesa, em respeito à regra do jogo, é preciso que a população, né, principalmente no campo ali da internet, do Instagram, do Facebook, ela evite o julgamento antecipado. Porque, como você me falou, o cidadão ali, ele investigado, não significa que ele é culpado. Eu estou saindo um pouco da seara jurídica e indo para o campo pessoal, ainda que aproveitando esse conhecimento jurídico seu. O Código de Ética da Imprensa, ele protege o sigilo da fonte e aí entra um pouco também nessa questão, né? Porque eles têm a questão do vazamento e eles se resguardam nessa questão que é uma questão jurídica também. No entanto, as matérias, aqui pelo menos na nossa região, elas não têm sido profissionais no campo de imprensa, na minha visão. Elas têm sido um pouco tendenciosas, sem de fato presumir a inocência. Então, quando sai uma operação dessa, as matérias já vêm com clichê condenatório. Como é que o senhor vê esse tipo de posicionamento da imprensa, que eu tenho atuado bastante? Eu trouxe o senhor aqui, antes que alguém comente, porque eu vi algum posicionamento do senhor na mesma linhagem de que eu venho defendendo, né? Eu vou abrir aqui para vocês, combatendo os ordinários da vida, né? E que na minha visão tem feito um desserviço à sociedade, no sentido de que publica coisas sem dar o direito de resposta e movimentando a opinião pública contra pessoas, né, que tem uma história por trás. Como é que o senhor tem visto esse tipo de posicionamento? Excelente pergunta, Rodrigo. Eu sou advogado de alguns jornalistas, advogo para alguns sites também aqui em Alagoas, e eu sempre conversando com jornalistas ou empresários, donos de sites, eu sempre falo que existe um limite em relação ao direito de informação. No direito de informação, você pode até fazer um comentário. Agora, quando você extrapola aquele direito de informar e o direito de criticar, você ataca ali a honra de alguém, faz um julgamento antecipado, principalmente na questão de um cidadão que é apenas investigado, o site ele pode responder, né, na questão civil, e o jornalista também pode ser responsabilizado na questão criminal. É preciso que os meios de comunicação tenham mais esse cuidado, como você falou, Rodrigo, tenham mais esse cuidado para não ser responsabilizado e civil criminalmente por uma matéria tendenciosa ou, vamos dizer assim, criminosa. Então é preciso respeitar, claro, que tem que colocar na balança, né, o direito à informação, à liberdade de imprensa, e do outro lado a intimidade, a vida privada, a honra. É preciso ter essa balança, respeitando os dois lados. Eu também advogo para jornalistas, advogo para algumas empresas aqui de comunicação do Estado e também para os influenciadores. Então eu sempre, quando eu estou conversando com jornalistas, sempre explicando que existe um limite em relação ao direito de informar e o direito de liberdade de expressão como um todo. E há alguma jurisprudência que isenta esses veículos de responsabilidade para divulgar informação sigilosa, doutor? Caso a caso. A questão da questão vai ser caso a caso. Mas a grande maioria da jurisprudência entende que, se ultrapassou o limite do direito de informar e aí ofendeu a honra do Rodrigo Araújo, como por exemplo, ele pode sim ser responsabilizado no campo civil e também no campo criminal. Doutor,
em que medida a divulgação de informação ela tem que ser verificada, na opinião do senhor? Por exemplo, o Meta, agora recentemente, divulgou que não vai mais fazer a verificação, né? O senhor acredita que isso acaba interferindo na questão da liberdade de expressão? Porque a gente já tinha jurisprudência, pelo minha ponto de vista leigo, né, sobre a responsabilidade penal, que nem o senhor próprio diz aí, se há alguma fake news, o caso, que possa, de repente, atingir a honra de alguém. Mas o senhor acha justo essa questão das plataformas tá fazendo verificação de fake news e tomando o lado político que seja? Eu acho que assim, deve ser analisado caso a caso. É preciso também que a Meta ela tem uma responsabilidade em relação aos atos, porque eu atuo para influenciador e tem algum momento que ela, de repente, ela faz uma restrição naquele Instagram do cidadão, alegando que viola alguma situação de política da Meta, do Instagram e tal, sem fundamentar, sem justificar, ou porque o algoritmo ali identificou. Então, assim, é preciso analisar caso a caso e é preciso analisar o campo jurídico. É preciso que ela tenha lá advogados que analise realmente caso a caso e não seja uma coisa automática, porque parece que eu estou, pelos casos lá do escritório, vou dar um exemplo aqui. Eu sou advogado do Gêmeos Brasil e um dos clientes é o Ademi, que é irmão do Aleph. E ela começou a fazer restrições em relação a fazer ao vivo do Instagram dele, em relação a publicações, e de repente sem fundamentar por causa do algoritmo. Sem fundamentar e de repente o Instagram dele foi bloqueado, né? Foi suspenso por decisão própria dela. Entramos com a ação, conseguimos a ação judicial, uma liminar, para que ela fosse proibida de fazer qualquer restrição em relação ao Instagram do admin, do influenciador, e até agora ela não cumpriu a decisão. Porque para cumprir uma decisão de restrição, ela tem feito da noite para o dia e para voltar, restabelecer os direitos do cidadão, ela tem demorado 30, 40, 60 dias. Eu acredito, perfeito, excelente, Rodrigo, a sua pergunta. O judiciário precisa aumentar, eu acho, as multas, porque parece que ela não está respeitando as multas em relação ao descumprimento. Realmente, em alguns estados ela decide logo, quando é para bloquear, para suspender ali a conta, é no instante. Mas para voltar, realmente tem esse trabalho, tem um processo em que ela constituiu advogado, tem advogado ali e não cumpriu a decisão. E aí o judiciário aumentou ali a multa e até agora não cumpriu. Você acredita que tem um ativismo por trás da plataforma nas pessoas que têm gerenciado esses códigos fontes, esses códigos aí que tem bloqueado? Acredito assim que eu acho que ela os indicadores têm mostrado isso para o senhor? Tem mostrado, e assim, eu acho que ela precisa ter mais responsabilidade pelos atos que ela está ali na atividade, né, como empresária. Tem que ter uma responsabilidade em relação a decisões, e as decisões precisam ser analisadas juridicamente pelo jurídico, mais organizado, vamos dizer assim, porque quando como você falou, conveniente, a Meta, no instante ela suspende o Instagram, mas para reativar o Instagram realmente demora muito. Doutor, eu acho que o senhor, eu acabei por esbarrar na melhor pessoa do Brasil para fazer essa pergunta que eu vou fazer agora, porque há interesses que se confundem nessa pergunta aí. Eu acho que o senhor vai responder da melhor forma. Certo. O que o senhor acha da regulamentação das redes sociais do Brasil? Eu acho assim, eu acho que é preciso, na verdade é preciso algumas pessoas, eu faço até uma pós em direito digital, no IDP,
E tem um debate em relação a isso, muito, muito grande. Tem pessoas que já falam do novo código digital, novo código civil digital. Eu acho que assim, a legislação precisa mudar, certo? Precisa acompanhar esse mundo digital. Agora eu não posso também ter uma legislação que ela impeça você de ter a sua liberdade de informar, sua liberdade de imprensa. A gente está aqui num podcast e tal. Então, se, né, porventura vier uma regulamentação tal, em relação às redes sociais, ia ter que ter uma restrição, que for publicado deve ter uma restrição. Então, assim, é preciso ter uma nova legislação que acompanhe essa evolução em relação às plataformas digitais, ao mundo digital, mas também é preciso que o cidadão possa exercer a sua liberdade, né, de expressão. Claro que se ele exceder ali no seu direito de informar, ele deve responder, né, individualmente pelo ato que ele praticou. Entendi. Doutor, eu tenho visto algumas operações e nos que precedem essas operações da Polícia Civil aqui do nosso estado e do Brasil inteiro, mas tenho visto aqui, tem acontecido coisas subliminares, né? Perdão. Então, quando um influenciador, por exemplo, vai ser preso, aí um dia antes alguém, por exemplo, no caso da Paulinha Ferreira, ela estava fora do país. Aquilo ali aconteceu, na sua opinião, por esse vazamento de informação. Isso é aquela questão da que eu falei lá no começo da nossa entrevista, de ter alguém vazando informação, tem acontecido no judiciário. Isso aconteceu nesse caso também. O senhor pode alegar sobre isso? Não. O que eu posso afirmar aqui é que, em relação aos meus clientes, né, Paulinha e o Igor, eles não tinham conhecimento da operação, estavam viajando porque já tinham se programado para viajar, era de costume essas viagens, certo? Para a questão do lançamento, plataforma ou questão de publicidade. Então, assim, eles não tinham conhecimento em relação a qualquer operação, certo? Eles foram presos pela manhã e à tarde, na audiência custódia, o juiz liberou os dois. Porque um dos argumentos foi esse, que desde o começo os influenciadores, empresas digitais, eles constituíram advogado, eu fui habilitado aos autos, né? Inclusive ela informava nos stories que não estava fugindo do país, que ia voltar, que soube da operação, ela informava tudo. Mas só que foi uma grande questão na nossa sociedade, a galera falou muito sobre isso, por isso que eu estou te perguntando. Não, perfeito, mas assim, por parte dos meus clientes não teve esse vazamento. Agora, como foram vários influenciadores, né, investigados, e aí ao longo da investigação, alguns influenciadores divulgaram que a polícia foi na casa, tudo, mas os meus clientes não tinham conhecimento da operação, estavam viajando com a viagem já comprada antes, né, alguns dias antes, em relação à questão da operação, e após o conhecimento, eles constituíram advogado, eu fui no juízo criminal competente, explicar toda a situação, peticionei, juntei procuração, pedi habilitação, tive acesso aos autos, expliquei que não existia também a necessidade de qualquer medida cautelar mais drástica, porque a prisão preventiva ela é a medida mais drástica do nosso Código de Processo Penal. Você vai começar agora, né, na Faculdade de Direito, você vai, ao longo do tempo, conhecer o direito penal, o processo penal, e você vai estudar que a prisão preventiva ela é a última medida. Se existem outras medidas cautelares no Código de Processo Penal, como comparecimento em juízo, até cautelares mais drásticos do que o comparecimento, como proibir de sair de casa, horário, monitoramento eletrônico. Então, tem várias cautelares no artigo 319 do nosso Código de Processo Penal. A prisão preventiva ela é extrema medida. Então, o senhor me leva a outra pergunta, e é bastante enigmática isso, e é um problema. Porque, veja bem, o senhor falou que a última medida foi tomada a princípio. Uma das primeiras medidas que foi tomada foi essa contra esses influenciadores e outros a nível do Brasil. Certo. E
recentemente nós tivemos uma situação muito comum no meio digital, inclusive com esse casal na Praça dos Martírios, que era um sorteio. E eles foram fazer esse sorteio e eu acompanhei, eu estava no local nesse dia, não estou aqui para fazer. Eu não conheço o Dr. Rodrigo, não tenho menor condição de fazer apoio a ninguém, né? Não estou querendo fazer isso, mas realmente foi uma coisa que me fez trazer o senhor para tirar essas dúvidas minhas, que eu acho que é de parte da sociedade. Certo. Levou a população a crer que eles estavam quebrando a praça, quando não foi, era uma situação comum. E tinha lá um resto de objeto de obra e eles filmaram aqueles objetos e alguém por interesse unilateral levou e posteriormente foram, não vou dizer perseguidos, mas tiveram um acionamento jurídico em relação a isso. A minha pergunta para o senhor é o seguinte: está havendo alguma perseguição na sua opinião dos influenciadores digitais por conta do jogo no âmbito pessoal? Eles estão sendo retaliados pela jurisprudência, o departamento jurídico, pelos juízes, a polícia civil? O senhor acha que está havendo uma retaliação? Não, eu não falo perseguição, eu não falo isso. Agora sim, a nível nacional, né, não só em Alagoas, o que eu defendo é que não pode ser criminalizado o influenciador que divulga os jogos, não pode, certo? Não pode criminalizar, como que eu sempre falei da política, não pode criminalizar a política, você não pode criminalizar uma atividade, porque existem pessoas boas e pessoas ruins em Isso, toda atividade. toda Em atividade. toda. O influenciador, ele é uma atividade profissional reconhecida pelo Ministério do Trabalho, eu sempre falo nas minhas redes sociais, no Instagram, e que eu sempre disse, como advogado, eu sou advogado criminal há mais de 14 anos, eu não posso criminalizar um profissional que hoje trabalha nas redes sociais, muda a vida de pessoas. E em relação ao ponto específico da questão dos jogos, principalmente a criminalização daquele que divulga o jogo, e aqui eu não quero falar do jogo A, ou B ou C, porque existe uma lei federal, uma lei que foi aprovada no Congresso, sancionada pelo presidente, a Lei 14.790 de 2023, e já existe uma lista da Secretaria de Prêmios e Apostas, do Ministério da Fazenda, com várias empresas que têm licença, que podem operar no nosso país. Então, assim, não pode jamais acontecer a criminalização dos influenciadores que são empreendedores digitais, são empresários, pagam, né, os seus impostos, mudam vida de várias pessoas. Isso aí, porque veja bem, temos outro caso também bem emblemático, que é o da influenciadora Veroline, né? Que quem acompanhou aqui de Alagoas, todo mundo conhece a Veroline, sabe que ela fazia muita publicidade antes dos jogos aparecer. Ela fazia parte ali do elenco do Carlinhos Maia, né? E o Carlinhos Maia hoje é o maior influenciador do Brasil. E ela, junto com o Rei Costa, com outros influenciadores, cresceram bastante com publicidade. E não foi os jogos que os deixou ricos, né? Porque eu na época, trabalhava, posso testemunhar isso aqui, numa empresa que precisava de publicidade, e eu fui fazer um orçamento na época de publicidade com eles, e a época, antes dos jogos, eles cobravam 45 mil reais por 3 stories. Carlinhos Maia estava cobrando 600 mil reais no story nessa época. Então é ilação dizer que eles ficaram ricos somente por causa dos jogos. Perfeito. Então, quando tem essa retaliação toda, aí é que me leva a fazer essa pergunta para o senhor, se realmente há uma perseguição, dizer que eles ficaram ricos somente por causa dos jogos e os jogos ilegais que eles eventualmente possam ter divulgado, ou não, né? Mas o senhor já respondeu. Sobre a imparcialidade da imprensa, voltando àquele tópico lá, qual a solução que o senhor poderia trazer juridicamente para que a gente regulamentasse uma forma de se dar a notícia mais imparcial? Na verdade, assim, é preciso que os profissionais, né, dessa área, eles conversem com os jurídicos, né, das empresas. Mas o senhor não acha que tem que vir de cima, não? Uma lei? Não, assim, eu acho que assim, já tem legislação que pune criminalmente ou civilmente aquela divulgação, O senhor aquela já viu informação. algum jornalista ser preso? Porque Ah, acabou com a vida de alguém?
Aqui em Alagoas não, mas assim, eu já vi processo, já defendi e atuo em processo na área criminal contra jornalistas. Eu sou advogado de alguns jornalistas em razão de divulgação, em razão de matérias jornalísticas. Bacana, doutor. Doutor, quer pontuar mais alguma coisa sobre esses casos e sobre a questão dos influenciadores, da imprensa? O senhor quer pontuar mais algum jogo do Tigrinho? Levar alguma mais. Aí você já entrou no problema agora, né? O Tigrinho é o mais famoso, né? É o mais famoso dos slots e foi o que gerou mais polêmica. Vamos ver se o meu algoritmo não vai bloquear, porque falou essa palavra aqui, né? Você tem que falar um gato, coelho, tem que falar do gato, do coelho, do aviãozinho. Agora falar do Tigrinho é problema. E assim, é só pra explicar a questão dos jogos, né? Que eu não defendo jogos, eu não jogo. Você joga? Não jogo não. Você joga nem aposta esportiva, nem jogo virtual? Não. Pronto, também. Eu jogo na loteria. Na loteria eu jogo. Mas eu também participa de um sorteio? De um sorteio? Participo desse sorteio que os caras fazem, que vem um carro, uma motorhome, um negocinho, eu compro o que eu gosto. Dos Gêmeos, lá do Gêmeos Brasil? Dos Gêmeos, compro. Eles fazem pela Lotep e eu acho que eles têm direito de fazer. A gente não pode monopolizar essa questão dos jogos de azar. Eles vão existir ainda. E o próprio Supremo disse, né, numa decisão, que não pode a União ter o domínio, ter o monopólio em relação à questão do sorteio, né? As loterias estaduais também podem, claro, autorizar. E no Brasil, a regra é a proibição da loteria não autorizada, mas existe exceção, como por exemplo, o shopping. Ele pode fazer uma promoção comercial para aquecer as vendas. O shopping, supermercados, tem a legislação de maneira correta, Tem também através do título na modalidade filantropia premiável, que tem uma entidade filantrópica, tem o título e tem um influenciador. E tem uma lei, que é a Lei 14.332 de 2022, que autoriza pagar a despesa de publicidade com o dinheiro desse título. Então, o influenciador é um divulgador. No caso, a empresa do influenciador, ela é uma empresa de divulgação e ela pode também receber dinheiro desse sorteio em relação a título de despesa de divulgação. Então, assim, é preciso entender que existe a rifa, que é ilegal, e o sorteio, que é legal. Existe a possibilidade de divulgar os jogos de maneira legal, e existe a possibilidade da divulgação ilegal. Então, assim, não é o tráfico de drogas que 100% você não pode, que é proibido, que é crime, o tráfico de drogas. Em relação ao jogo, é preciso colocar os pontos nos is e é preciso explicar que existe uma lei federal, a Lei 14.790 de 2003, existem as portarias da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda e também os princípios de Uconai. Aqui eu quero ressaltar 2 princípios que é importante para o influenciador, que é a proteção à criança e adolescente. O jogo ele não pode ter, né, essa finalidade em relação a incentivar crianças. O jogo não pode direcionar para essas crianças, nem para adolescente, não pode ser público-alvo, nem criança nem adolescente, e é preciso respeitar também o jogo responsável. Então, aquele que joga, né, aquele que divulga, ele tem que respeitar esse princípio do jogo responsável. Por quê? Porque o jogo ele não é investimento. Você pode perder e você pode ganhar. E a responsabilidade de saber onde a gente está botando os nossos pés também é nossa. É uma parte do influenciador, é uma parte dos órgãos competentes, mas também é nossa. Eu não faço aposta em qualquer canto, né? O cara tem que ter uma comprovação ali onde eu me sinta seguro. Ele mostra entregando os prêmios, seja vinculado à Loteria Federal, tem a questão da liberação que tem que ter, ele mostra tudo ali, eu me sinto seguro. Aí eu faço a devida aposta. Então não adianta a gente, enquanto clientes, transferir toda a nossa responsabilidade para os influenciadores, porque eles divulgaram uma plataforma muitas vezes ciente, mas muitas vezes também, eu não quero passar pano, mas há pouco tempo atrás, 3 meses, 4 meses atrás, eu não tinha uma rua aqui próxima à minha casa que não tivesse um influenciador que não divulgasse um jogo do Tigrinho.
Porque não tinha regulamentação. Perfeito. E não existia uma regulamentação. E quando a lei foi aprovada em 2023, no final do ano de 2023, saiu depois uma portaria da SPA, que é a portaria 827, dizendo o seguinte: olha, a punição vai ser a partir de 1º de janeiro de 2025, porque é o prazo em que as empresas vão se adaptar e vão pagar licença, vão participar do processo. Então, o ano de 2024 foi o ano que as portarias saíram do papel. Então, a punição em relação a essa questão dos jogos foi a partir de 1º de janeiro de 2025. Existem diversas empresas aí que estão se adaptando. Vale ressaltar que também existe a possibilidade de uma bet ser uma bet com a licença estadual. O Supremo Tribunal Federal decidiu que também pode ser criada as loterias estaduais. E você citou aqui a Lotep é a loteria do estado da Paraíba, tem a Lotege. Então, existem várias loterias em vários estados. Então, assim, é preciso entender que o jogo mudou e existe agora a legislação. Antes não existia. Eu sempre defendi uma lei. Por quê? Porque vai aumentar a arrecadação, essa legislação para o nosso mundo dos jogos. Eu sempre defendi porque vai aumentar a arrecadação fiscal, vai combater a manipulação dos jogos, vai combater a lavagem de dinheiro, vai punir aquele que, porventura, venha a cometer algum crime nessa atividade, vai proteger o consumidor, que o jogador é consumidor, e aí na legislação, na Lei 14.790 de 2023, também trata o jogador como consumidor, e ele tem todos os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor. Vai também proteger o influenciador e vai colocar responsabilidade tanto para o influenciador como para a casa de aposta. Eu, na minha pouca sabedoria a respeito disso, se alguém quiser vir depois me mostrar, fundamentar a respeito disso, mostrar outro ponto de vista, eu lembro de quando eu era criança, que tinha aquelas máquinas que você botava 25 centavos. Caça-níqueis. Os caça-níqueis, e eles rodavam assim, perfeito. no time caía. Só que ali eu tinha que perder R$10 para ganhar 2. E muita gente tinha que jogar, às vezes tinha sorte. Aquelas máquinas de urso que elas são programadas ali, né, para coletar uma quantidade de aposta até para depois fazer um sorteio. Perfeito. Eu acho que isso tudo me leva a crer que o erro não foi de quem divulgou. O erro estava num estado que não acompanhou e não regulamentou a tempo. E aí, o que aconteceu? Veio o mundo digital. Aí o digital enriqueceu muita gente, porque é muito mais rápido, atinge o mundo inteiro. Perfeito. E o Estado não acompanhou. O Estado como um todo não acompanhou. Está acompanhando agora. Então, é hora de a sociedade entender tudo que aconteceu e de talvez até de não apontar o dedo porque hoje tem uma pessoa a cada rua, se quiser apontar o dedo, divulgando esses jogos, né? Perfeito. E assim, essa legislação veio realmente para mudar esse cenário. Antes não existia uma lei, só existia a lei em relação à questão das apostas esportivas, que é a lei de 2018, mas em relação aos jogos virtuais não tinha uma legislação. Então essa lei realmente veio para mudar o cenário, veio para combater manipulação, combater o jogo ilegal, combater essas empresas fantasmas, vamos dizer assim. Agora, eu não posso criminalizar o influenciador se aqui naquele caso concreto quem praticou o crime foi o dono da casa de aposta, que de repente abriu a empresa em um dia e no outro dia fechou, e aí, né, prejudicou várias pessoas. É preciso entender que aquele influenciador que tem um contrato de publicidade, ele apenas está na publicidade, respeitando também, claro, os princípios do CONAR, ele deve ser responsabilizado apenas pela publicidade. E vale ressaltar que existe uma lei federal e existe uma previsão legal lá nessa lei, que aquele que divulga a plataforma não autorizada deve ser punido da via administrativa. O direito penal, ele é a última medida. Eu não posso usar para todos os casos, né, do mundo o direito penal. Eu não posso tentar resolver um problema que você teve aqui com um defeito de um produto, né, um vício de um produto, usando o direito penal. Eu não posso. Eu tenho que usar o direito consumidor, eu posso usar o direito civil. Agora, o direito penal, ele é a última medida, só incide
no caso concreto, quando outros ramos do direito não resolver. Antes de terminar, isso me levou a uma pergunta que eu ia acabar esquecendo. E aí? Advornalismo, você já viu esse termo? Como é? Advornalismo é um termo novo. É o que É uma tese de um TCC de um cara que chama Márcio Vinícius, lá de Minas, de Goiás, Certo. que ele fala sobre essa questão do Celso Russomano, do jornalista B. Mendes, Sim. que vai lá em cima das empresas para falar sobre o Código de Direito do Consumidor. Perfeito. Só que ele fundamenta que isso não seria uma atribuição deles, porque é uma forma de captar clientes para um viés particular. Perfeito. Nessa tese dele. Como é que o senhor enxerga essa questão? Perfeito. É até engraçado, né? A situação dele, lembrando dele, ele chega no local, né? Ele filma, não pede nem autorização para filmar, né? Ali, ele entra na loja, na empresa do cidadão, não pede nem licença para filmar. E ele ali é o juiz, ele é o promotor, é o delegado. É o PROCON. É tudo. Né? Não existe isso. Né? Não existe. Daí também usa também a prerrogativa de ser deputado. Não, eu sou deputado e tal. E aí, ao longo do tempo, né, várias pessoas foram surgindo em razão desse perfil aí. E eu acredito que não é assim, né? Não pode ser feito assim, dessa forma. É preciso sempre... E também é a política do medo, né? Ele, não, você pode ser preso porque no Código do Consumidor tem um... Chamar a polícia. Chama a polícia, tem um artigo tal, que não sei o quê, blá, blá, blá. Não é assim, pô. O cara, o cidadão ali, o consumidor, que teve ali, foi prejudicado, ele deve ajuizar uma ação, ele deve procurar os meios legais para resolver aquele conflito civil. Ou até se for criminal, se não faz um BO e tal. E aí o delegado, a autoridade competente, né, para isso, aquele que estudou, ele vai investigar se houve crime, se não houve, aí depois manda para o Ministério Público. Mas o nosso Código Código de Defesa do Consumidor, ele não tem algum parágrafo que diz que a normativa é de interesse público? Não, eu sei, é de interesse público, mas eu jornalista, não posso chegar ali, intervir e falar, você está errado, pague, você está punido aqui, ou você paga ou você vai ser preso. Porque tem um crime. A forma, né? Não existe. É a forma. Essa forma não existe, é uma forma errada. Tem os procedimentos. E você ele pode até responder criminalmente, ele pode. Né? Eu não posso, e aí vou dar um exemplo aqui, né? que é o crime do exercício arbitrário das próprias razões. Eu estou lhe devendo 100 mil reais. Você pode entrar numa ação de justiça, cobrar uma ação de cobrança. Aí você diz, eu não vou cobrar assim, não. Eu vou entrar na casa dele porque ele não me pagou e vou levar geladeira ou fogão, ou fazer isso. Não pode, pô. Não pode. Você tem que usar os meios legais. Não pode eu também ultrapassar o limite do meu direito. Não é porque que eu estou devendo a você que você pode entrar na minha casa, pegar ali um fogão, pegar a geladeira, tomar meu carro. Não é assim. Não é assim. O cidadão trabalha numa loja. Aí o cidadão subtraiu ali, né, uma camisa que ele vendia ali. E aí a proprietária da loja chama o cara, dá uma pisa, diz, agora não pode ser assim. O juiz puniene é de quem? Do Estado, juiz. O Estado juiz ali é o que pode amanhã, na esfera penal, punir o cidadão. O Estado não transferiu o poder de punir, né, para o particular. Existe só uma exceção, que é no caso lá do Estatuto do Índio, que tem uma situação dessa, que o cacique pode punir o outro lá, que foi uma questão de uma exceção ao poder do Estado. Mas assim, em regra geral, o Estado ele não transfere o poder. Olha, Rodrigo, puna agora o Rodrigo Araújo, puna agora o Rodrigo Monteiro e prenda ele na sua casa. Não pode, meu irmão, não pode, não pode. E assim, tem até eu esqueci agora o nome do documentário, que é Bandido na TV, você já viu esse documentário? Que era um jornalista que tinha lá em Manaus, que ele era jornalista, depois foi deputado, fazendo essa encenação, criminalizando, punindo pessoas. Que é outra atribuição do Celso Russomano, ele é deputado também. Pronto, ele é o cara deputado estadual na época, e foi um documentário, e que ele depois descobri que ele participava inclusive dos crimes, pô, pra ter matéria, conteúdo pra divulgar ali no programa policial.
entendeu? Então, assim, é preciso respeitar a regra do jogo, respeitar a Constituição, as leis e não fazer julgamento antecipado. Eu tenho muito medo do julgamento antecipado, porque aquele cidadão que aponta o dedo ali, né, para você, ele esquece que tem outro para ele também ali. Então ele pode também, o dedão tá ali apontando para ele também. Então amanhã ele pode ser acusado, investigado, né, condenado. É por isso que eu tenho tocado muito nessa pauta de que tem movimentado muito a opinião pública, a forma como as pautas E são as sendo pessoas, colocadas. Rodrigo, e as pessoas acham que a internet é um campo, é um mundo sem lei, a terra sem lei. Não é assim. Você pode ser punido por comentários. Quando eu consegui a liberdade da Paulinha e também do Igor, oxe, foi tanto comentário falando, dizendo que eu era isso, que eu era aquilo. Pediram até minha prisão, pô. Que quem deveria ficar preso era o advogado. Eu acho que isso daí faz parte, Sem inclusive, entender, bicho, sem entender. exército montado por alguém. Eu tenho uma teoria da conspiração. É mesmo, sério, é porque mesmo. não é normal, velho. Mas não é bicho, normal. As pessoas chegam, tomam uma raiva que vão lá, parece que é uma coisa com a família delas, velho. deu voz. A internet deu voz ao medroso, aquele cara que ele nunca participou de um debate e hoje está achando que pode tudo, que é corajoso, ele vai na rede social, vai lhe falar o que quer, achando que pode tudo, pode fazer tudo. Não é ninguém que tá sendo pago, não, então. Bicho, também pode ser, ninguém sabe, né? Ninguém sabe, mas assim, é muito triste, né? Ver isso, assim, muito triste. É triste. É assim, eu tenho um equilíbrio muito grande em relação a isso. E terminei me acostumando, a minha vida é tão corrida, que é um processo atrás de outro, é uma situação, uma operação. É muito corrida a minha vida. E termino que eu nem olho, nem vou olhar os comentários. Se lê, se contamina. Vou ficar só trabalhando para ajuizar ações contra os haters, né? Lá da internet, né? Surto efeito. Vamos supor, você... Não, hoje eu quero ganhar dinheiro só contra esse rede. Você tinha... Tá, bicho, não sei se... Será que vai ter condição de pagar? Não tem condição de o cara pagar. entra com a ação, o custo é maior da ação, o tempo seu. Porque tempo é muito caro hoje, né? Tempo acho que muito caro. Pra você, o tempo é tudo. Pra mim também, o tempo é tudo. Então, Aí, assim, mas uma perder o tempo com um cara que não tem dinheiro... Aí uma pergunta técnica. Diga aí. Você não tem um modelo de petição Ctrl+C, Ctrl+V não? Por exemplo, o cara tem lá... O cara tem... Eu não tenho robô ainda não tenho robô não, isso não. Aí vamos supor, tem 1000 comentários de rede. Mandar um abraço pro pessoal do escritório, Monteiro e Sampaio, Sociedade de Advogados, pra turma do escritório que... Um abraço pra galera também. Vão acompanhar aqui, né, o nosso episódio. Meu sócio, Tiago, um abraço pro Bruno, Carla, Letícia, é os seus obus. Paulo, é a turma que trabalha lá nas petições, que não tem negócio de inteligência artificial, não tem esse negócio de robô não. Doutor Rodrigo, eu queria agradecer sua presença aqui no meu humilde podcast, desejar um sucesso pro senhor nesse podcast que tá aí surgindo. Pedir pra minha galera acompanhar Direito na Rede, tá aqui, ó, ganhei o presentinho. Ele já vai levar a canequinha do Luau Podcast, também tá ali. E dizer pro senhor que o senhor tá convidado a voltar a hora que o senhor quiser aqui para esclarecer para a sociedade esses tópicos polêmicos aí. Show de bola. Parabéns aí pelo podcast. Quer dizer, foi uma honra estar aqui. E vamos para outros episódios debater esses assuntos que é importante para a nossa sociedade, principalmente no mundo jurídico. Forte abraço, que Deus abençoe a todos e deixar aí o nosso podcast Direito na Rede, certo? Tá. E terminar com a frase do Tiago Brunet: quem não ouve não prospera. Show. E é você, querido ouvinte, pedir a você para dar o like, compartilhar, se é do canal do YouTube, compartilha aí, dá o like, ativa o sininho pra gente poder fazer essa família crescer cada vez mais. Valeu, galera, um abraço, tchau!